Tudo bem? Sejam bem-vindos à Capelania Aripar. Nós estamos tratando com o Evangelho de Marcos. É ali que temos feito as nossas reflexões e nós estamos num momento importante. Já estamos lá no capítulo 6, mas esse é um momento de transição. Eu não sei quantos têm acompanhado com cuidado, né? Mas eu sempre faço questão da gente revisar um pouco daquilo que já foi dito. E nós estamos num momento em que Jesus envia os seus discípulos a pregar. Ele enviou os seus discípulos a pregar e eles estavam pregando a mesma coisa que Jesus estava pregando, que era o arrependimento e a proximidade do reino de Deus. Esse é um momento de transição, porque também nós vemos uma conclusão parcial do Evangelho. E conclusão parcial por quê? Nós hoje veremos a história de João Batista e como ele deu a sua vida sendo um homem justo e santo, como o próprio texto diz. Mas isso é, de um certo sentido, algo que prenuncia o que vai acontecer com Jesus no final do Evangelho. Tá? Outros motivos para dizer que esse é um momento de transição. Os discípulos foram treinados até agora, e agora eles têm sido enviados. Tá? A ênfase, a partir de agora, vai ser uma ênfase um pouco diferente. Os milagres que Jesus vai praticar, todos os milagres até agora, normalmente tinham relação com capacidade motora das pessoas e órgãos que não eram, que eram mais do corpo, né? Por exemplo, Jesus cura um paralítico, Jesus cura um leproso, Jesus teve um homem com uma mão ressequida, tá? Todas essas questões nós já vimos. E a partir de agora, Jesus, os milagres que Marcos vai começar a apresentar são milagres que tocam mais essa parte, a cabeça. Vai haver curas cegos que passarão a ver, surdos que voltarão a ouvir. Então, existe essa diferença também. Então, não é exatamente que a história seja cíclica, né? Eu falei para vocês que o que aconteceu com João Batista vai acontecer com Jesus também. Os dois deram a sua vida por aquilo que eles estavam fazendo, por amor a Deus. Tá? Eles sofreram um martírio, mas é praticamente como se a história fosse escrita numa forma poética, né? Se a gente fosse comparar a história com as formas literárias, a gente poderia dizer que a história ela é construída como se fosse uma poesia. E várias vezes nós vamos ouvir sons parecidos, que são as rimas, né? Então, a gente olha para o que aconteceu com João Batista, a gente olha para o que aconteceu com todos os profetas que antecederam João Batista, e a gente olha também para Jesus e vê que tem um gostinho de já vi essa história antes. Tá? Então, veja, Jesus aqui, ele primeiro no Evangelho foi apresentado. Depois ele chama os discípulos, ele realiza muitas boas obras, ele ensina, agora ele envia os discípulos. E nós veremos a morte de João Batista nessa ocasião. Jesus, depois disso, ele continua a realizar muitas boas obras. Ele ensina, ele é morto numa cruz, ele ressurge dentre os mortos e ele envia os seus discípulos de novo. E o que os banquetes têm a ver com isso? Né? Jesus já havia colocado esses momentos como uma marca do que ele veio realizar. Só que nesse momento, nós vemos um contraste entre a festa que existe no reino dos céus e a festa
do reino de Herodes. Existe um comentarista que eu gosto muito e ele chama esse episódio de A Festa do Rei Canibal. Vamos examinar com um pouco mais de detalhes o texto. Diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos. Bom, e por isto nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Pois bem, os outros evangelhos, eles falam de Herodes no início, no meio e no fim da vida de Jesus. O Herodes, lá do início, era Herodes pai. Herodes era a designação de rei. Era mais ou menos como chamar de faraó, tá? Nós sabemos que tinha lá faraó XYZ, né? Aqueles nomes egípcios. Eles tinham nomes próprios, mas todos eles se chamavam faraó. Herodes era quase que como se fosse o nome para rei. Né? Embora na família de Herodes isso se confundisse um pouco com algumas pessoas. E aqui a gente vê até que a mulher dele, né, tinha um nome, não era o nome de batizado, mas era o nome da mulher do governante daquela área, daquela região. Então, quando Jesus nasceu, houve um Herodes, aquele Herodes que mandou matar todos os bebês de 2 anos para baixo, porque ele não queria que nenhum outro rei aparecesse em lugar dele. Mas aquela pessoa morreu e o reino foi dividido entre os seus 4 filhos. E Herodes, esse que aparece aqui, ele não tinha esse título. Esse era um título concedido pelo imperador romano. E esse era um título que Herodes não tinha e que ele procurou ter durante toda a sua vida e não conseguiu. Eu creio que Marcos, nesse momento, chama Herodes de rei de uma maneira irônica, tá? E para reforçar o contraste que ele vai fazer na sequência, quando ele vai falar de como Jesus é rei. Mas vamos nos concentrar no que está acontecendo aqui. Marcos faz questão de mostrar os efeitos da pregação dos discípulos. O nome de Jesus chegou ao palácio do governo, acompanhado das várias crendices a respeito dele, mas com uma leitura que tinha uma certa razão. Veja, Jesus ensinava com autoridade. Jesus fazia muitos milagres. E isso era algo significativo. Os fariseus olhavam para aquilo e eles não conseguiam ver realidade ou substância naquilo que Jesus praticava e diziam: não, esse cara aí está possesso pelo demônio. Né? E aquele povo estava fazendo uma leitura correta. Mas o fato aqui é que o evangelho chegou também nos palácios, tá? E esse é um gatilho para que o texto tenha uma mudança de ênfase. Marcos vai de quem é Jesus para a justiça e santidade daquele profeta chamado João, que pregava no espírito de Elias. Assim como o profeta Elias, vejam, Elias, lá do Velho Testamento, né? Ele viveu num período em que existia um rei também. O nome desse rei era Acabe. E ele tinha uma mulher problemática, uma mulher que queria matar Elias e todos aqueles que fossem profetas de Deus. O nome dela era Jezabel. Esse é um nome que poucas pessoas hoje em dia dão para suas filhas, né? Porque quem tem um pouco de conhecimento bíblico sabe que esse nome não fala
de uma boa personalidade. Então, da mesma forma como Elias teve Acabe e Jezabel, Elias agora, né, o profeta que profetizou no espírito de Elias, João Batista, ele teve também Herodes e Herodias. O Evangelho de Jesus Cristo, esta mensagem de arrependimento, veio também para os ocupantes dos palácios. E a mensagem, ela não veio para criticar aspectos do reinado de Herodes, muito embora a crítica pudesse ser feita nesse sentido também, como a gente vai ver no texto da sequência, tá? Não estava falando sobre sujeição a Roma. João corajosamente falou: essa mulher não deveria ser sua mulher. Isso é um pecado diante de Deus. Vejam, João não estava ali para agradar a homens, assim como Jesus não estava ali para agradar a homens. Ele apontou a Herodes a necessidade que ele tinha de se arrepender. Tá? Mas, pensando na parábola do semeador, Herodes teve ouvidos para ouvir? Qual foi a sequência? Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, os oficiais militares, aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei a jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Pois então, numa leitura inocente, nós até poderíamos pensar que Herodes é quase o mocinho dessa história, né? Parece que ele é bom e que o problema estava mesmo em Herodias. Mas qual era o estado de consciência de Herodes? Vejam que a gente tem aqui uma pessoa que ouve uma mensagem de arrependimento e que ouve de novo a mensagem de arrependimento e que sabe que aquele homem está falando o que é certo e que ele realmente estava numa posição na qual ele não deveria estar. Mas ele se arrepende? Não. Ele não se arrepende. Mas ele volta a ouvir? Sim. Ele volta a ouvir. E diz aqui que ele ouvia de boa mente, mas ele não se arrepende. Quantas pessoas se interessam por ouvir o Evangelho? Da mesma forma. Vejam, Herodes reconhecia que João era justo e santo, né? Mas ele permaneceu no mesmo estilo de vida. Ele não deu sinal algum de arrependimento. E quantas pessoas fazem exatamente a mesma coisa? Talvez elas ouçam o Evangelho, né, se sintam constrangidas. É quase como se houvesse aqui um masoquismo espiritual, vamos dizer assim, né? Herodes estava numa situação dessa, em que ele parece que gostava de ouvir aquele evangelho que reprovava o seu estilo de vida, e ele permanecia exatamente da mesma forma. Vejam, o rei até se entristeceu com o pedido que Herodias fez. Desculpe, a filha de Herodias fez, né? A gente vai ver o que ela vai pedir. Mas vejam, aqui fala da dança, né? Existem várias histórias. Quando a gente olha para Josefa, a gente vê que o nome dessa menina provavelmente era Salomé.
mas era uma menina. Da mesma forma como a filha de Jairo. A mesma palavra é utilizada para as duas. Meninas, bem jovens, tá? Então, na sequência, a gente vê o que ela faz. Saindo aquela menina, ela pergunta à sua mãe: que pedirei? E esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente, vejam, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Eles estavam à mesa. E ela pediu um prato. Que festa! Não é o estilo de festa que eu gostaria de participar. E vejam, ela realmente era uma criança, porque adolescentes normalmente gostam de tomar decisões por si mesmos, não é? É essa situação que normalmente a gente vê. Só que a dependência que essa criança tinha da sua mãe era tanta que ela não quis tomar a decisão por ela mesma. E ela até ilustra um pouco melhor, né, o pedido que ela faz. Ela não só pede a cabeça de João Batista, mas ela vai consultar sua mãe, ela depende de sua mãe para fazer essa decisão, e ela pede a cabeça de João Batista sobre um prato. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram num túmulo. Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Olha, algumas pessoas, algumas coisas que acontecem nos governos dos povos, elas são tão inacreditáveis que às vezes até parecem ser teoria da conspiração. Mas, olhando para Herodias, a gente nunca deve se esquecer que sempre existem pessoas como ela, esperando apenas por uma ocasião oportuna. Uma oportunidade, uma ocasião oportuna. E essas são pessoas que não têm escrúpulos, nem mesmo para utilizar crianças e outros meios para alcançar os seus maus objetivos. Herodias colocou em ação a sua própria filha para conseguir acabar com a vida de João, para alcançar aquele objetivo que ela tinha. O texto mesmo mostra a dependência que essa menina tinha para com sua mãe. Era uma criança pequena. Esse era o tipo de governo que Herodes tinha para oferecer. Era um governo que se utilizava do seu próprio povo como rebanho para ser abatido e servido nas suas festas. Este era o rei, que mandou decapitar o justo e santo para o servir em sua festa, como iguaria sobre uma bandeja. Veja, o reino de Deus apresenta o seu rei não como Herodes. Herodes é um antitipo, digamos assim, de como é o reino de Deus. O reino de Deus não deixa um povo sem pastor. O reino de Deus é onde o rei é aquele bom pastor que dá a vida pelas ovelhas.
E é isso que nós veremos na semana que vem. Agora, pensemos, vamos nos colocar numa situação parecida com a de Herodes. Nós sabemos que esta história vai se repetir. Jesus, ele vai oferecer a sua própria vida. E a diferença é que João Batista ainda teve um benefício. Os discípulos de João tomaram o seu corpo e o sepultaram. Mas Jesus foi completamente sozinho até a sepultura. E quem vai levá-lo até a sepultura não eram os seus apóstolos ou aquelas pessoas mais próximas a ele. Mas ele era o nosso bom pastor. E quantas vezes pessoas se dispõem a ouvir esta palavra, essa mensagem do Evangelho, e permanecem numa situação como a de Herodes. Eu gostaria de trazer aqui um alerta. Cuidado, porque existem pessoas como Herodias, que elas apenas estão aguardando por uma ocasião oportuna. E olhem para Herodes, para a consciência dele. Ele foi levado até um ponto em que, por causa de um momento oportuno, a chance que ele tinha de arrependimento se tornou ainda mais remota. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o nosso Senhor Jesus não é um rei como Herodes. Nós te agradecemos porque temos como rei um bom pastor, um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E te agradecemos porque o Senhor também fala conosco e fala com a nossa consciência. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir, e não como Herodes, que se deixou levar até momentos oportunos e perigosos, e perdeu a possibilidade de arrependimento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos.